A gente vai direto ao estúdio da Itatiaia, em Brasília. De lá, a repórter Edilene Lopes conversa agora e ao vivo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Oi, Edilene, boa tarde para você, boa entrevista. Boa tarde, Júnior. Boa tarde aos ouvintes do Chamada Geral. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está aqui no estúdio da Itatiaia, em Brasília, e veio para essa entrevista exclusiva. Ministro, muito obrigada por vir ao estúdio, muito obrigada pela entrevista. Uma satisfação estar aqui na Itatiaia mais uma vez, à sua disposição. Vamos embora então. Ministro, um assunto do momento é o tarifaço. Há uma expectativa muito grande para saber se o tarifaço será ou não aplicado pelo Donald Trump. Com qual expectativa trabalha o governo e quais medidas estão sendo adotadas neste momento? Bem, a primeira medida que o governo está tomando é tentar uma interlocução com o governo dos Estados Unidos, em virtude do fato de que há brasileiros ligados ao ex-presidente Bolsonaro que estão lá atuando para que as conversas, as negociações não tenham início. Então nós estamos vivendo uma situação paradoxal que talvez nenhum outro país do mundo esteja vivendo, né? No Japão, que firmou um acordo com os Estados Unidos agora, na União Europeia, na própria China, não tem uma força política interna concorrendo contra os interesses do país. Não existe isso em nenhum país do mundo. Filipinas agora. Aqui no Brasil nós temos essa especificidade, né? De, 20, 25% das pessoas que aderiram a uma ideologia contrária aos interesses nacionais. Então, nesse momento, tanto eu quanto o vice-presidente Alckmin estamos no nível técnico, não no nível de secretário de Estado. Então o senhor não conversou com o secretário do Tesouro americano? Não conversei. Eu conversei na Califórnia com ele. Eu estava na Califórnia, nos encontramos, tivemos uma excelente reunião, quando a tarifa era de 10%. E ele próprio reconheceu que a situação do Brasil, que é deficitária em relação aos Estados Unidos, exigia uma reconsideração da tarifa de 10%. Ele próprio admitia que havia espaço para uma negociação. Imagina você, de lá para cá, o que aconteceu? Absolutamente nada. Nada que justificasse essa tarifa de 50%, a não ser a atuação da extrema-direita e o silêncio de algumas pessoas aqui no Brasil que, por ter uma relação muito íntima com o Bolsonaro, não conseguem sequer fazer chegar à família Bolsonaro a apreensão com o que podem ser as consequências dessa atitude. São mais de 10 mil empresas brasileiras que seriam afetados. Os 340 milhões de americanos serão afetados também, porque vão pagar mais caro pelo café, mais caro pelo suco de laranja, mais caro pela carne. O hambúrguer americano, a origem é nacional, é brasileira, a carne daqui que vai para lá. Então, eu penso que a própria avaliação do Trump junto ao eleitorado americano tem caído em função disso. Se imperar a racionalidade, Edilene, nós vamos conseguir fazer uma negociação entre povos irmãos, que tem 200 anos de relacionamento. Não há por que ter essa atitude de não querer conversar, porque a extrema-direita está impedindo essa relação que seria natural entre quaisquer dois países. Quanto mais dois países que estão no mesmo continente, que a vida toda se respeitaram e que têm relações comerciais absolutamente equilibradas. Até do ponto de vista de serviços, ela é deficitária para o Brasil. Do ponto de vista de comercialização de bens, ela é equilibrada. Então, nós estamos fazendo gestão no sentido de reabrir as negociações na mesa da qual nós jamais saímos. Inclusive, reiteramos as cartas que mandamos de maio para cá, enfatizando os pontos que nós estávamos dispostos a negociar e que nós sabemos que são caros aos Estados Unidos da América, não é? Então são vários temas que nós sabemos que são sensíveis para eles e que nós estamos abertos a negociar, mas para negociar
Você precisa sentar à mesa. Não há negociação sem interlocução. Quem são esses personagens que poderiam fazer a interlocução junto à família do ex-presidente Jair Bolsonaro? No governo americano, o senhor acha que há disposição de parte do governo em negociar, mas Donald Trump não deixa? E na avaliação do senhor, a bronca do presidente americano é de fato com essa questão relacionada ao Bolsonaro? Até que medida é isso e em que medida é com o BRICS e com o protagonismo que o presidente Lula vem para levar essa discussão? Eu penso que assim, o pretexto é a questão do Bolsonaro. Esse é o pretexto. Não sei até onde vai essa preocupação real. Agora, tem pontos que nós queremos até entender. Por exemplo, as menções que têm sido feitas ao PIX. Querer taxar o PIX. Assim, o PIX é uma tecnologia desenvolvida no Brasil. Eles lá no Vale do Silício desenvolveram centenas de tecnologias. Tem poucas pessoas ganhando bilhões, centenas de bilhões de dólares. Nós desenvolvemos uma tecnologia melhor que a deles. E a gente não está cobrando nada por ela. Ninguém está ficando rico com ela. Ao contrário, nós estamos diminuindo os custos de transação com o PIX. Hoje, uma pessoa que tinha medo de abrir uma conta bancária, hoje abre uma conta bancária porque sabe que não vai ser cobrado por isso. As transações que ele faz não são cobradas, porque a lei determina a gratuidade do uso do PIX. E eles estão incomodados com a gratuidade do PIX. O PIX não foi feito para enriquecer um empresário. Foi desenvolvido com tecnologia do Estado brasileiro. O Estado brasileiro desenvolveu essa ferramenta. Hoje o PIX está sendo aceito em países europeus, está sendo aceito nos Estados Unidos, é aceito na Argentina, sem custo para esses países. Você vai lá, um turista brasileiro vai lá, compra numa loja que tem convênio com o PIX, paga em moeda nacional e uma instituição financeira converte o que ele pagou em real na moeda do local onde ele está comprando. A quem que isso está prejudicando? Está prejudicando quem ganha dinheiro com transação financeira. Mas nós não queremos cobrar por isso. Nós não queremos que as pessoas paguem por isso. Então, essa insistência que já vem desde o governo Bolsonaro, que queria taxar o PIX, queria criar um imposto sobre transações financeiras. Agora vem de fora do Brasil, de que não pode ser estatal, de que tem que ser privatizado o PIX. Qual que você acha que é o interesse? Dinheiro. Agora, é uma tecnologia desenvolvida pelo Estado brasileiro para beneficiar o pequeno poupador, o pequeno correntista, aquela pessoa que até outro dia tinha medo de abrir uma conta bancária e perder os seus rendimentos ali. Nós estamos fazendo uma coisa para a população. Nós sempre estamos pensando em diminuir os custos para a população. Quando a gente fala de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e diminuição do imposto de renda para quem ganha até 7.300, o que nós estamos pensando? Em cobrar do andar de cima, morador lá da cobertura, né, para beneficiar 90% da população que ganha menos de 5 mil reais. Então, tudo que a gente faz, a isenção da conta de luz agora, para quem consome até 80 quilowatts, a diminuição da conta de luz para quem consome de 80 a 120, tudo vai na mesma direção, aliviar o bolso do povo que trabalha duro, trabalha das 4 da manhã às 11 da noite e que precisa do Estado para garantir bem-estar, um pouco mais de bem-estar. Agora, uma política dessa que visa justamente extrair da população de baixa renda valores que vão tornar alguém bilionário, qual é o sentido disso? Vai na contramão de tudo que nós acreditamos. Então eu penso, sobretudo para aqueles que têm vínculos, né, com a extrema-direita, vários governadores no Brasil têm vínculos com a extrema-direita, celebraram a eleição do Trump, botaram o boné do Trump, tá tudo bem, cada um faz o que quer, isso aqui é uma democracia. Mas essas pessoas deviam se mobilizar junto ao Bolsonaro para que o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro parem de militar contra o Brasil, parem de militar contra as negociações, porque eles estão atrapalhando o Brasil. Então o senhor acha que os governadores têm que cumprir agora um outro papel, que é de convencimento junto à família Bolsonaro de que eles estão prejudicando o Brasil? Eu acredito que se os governadores que apoiaram o Bolsonaro, Tarcísio, Zema, Caiado, que foram eleitos com o apoio do Bolsonaro, se esses governadores buscarem
a interlocução e sensibilizarem esses personagens para desimpedir as negociações, tudo isso aí acaba muito rapidamente, porque o presidente Lula é um craque em negociação. O Itamaraty, o vice-presidente Alckmin, são pessoas absolutamente sensatas e respeitadas internacionalmente. Mas o senhor acha que o Bolsonaro tem essa influência toda mesmo? Total. Ou que a vingança do Trump tem a ver com o BRICS e com a tentativa de usar outras moedas que não dólar? Eu acho que tem a ver com o PIX. Já falei para você e repito, esse incômodo com o PIX causa muita estranheza, mas o PIX realmente tem um potencial de crescimento para tornar mais barato, né? Mais baratas as operações financeiras sem custo de transação. Isso é um ativo do Brasil, é uma tecnologia nossa. Agora eu repito para você, por que um país que desenvolveu tecnologia, né, e tornou uma dúzia de pessoas bilionárias com 50, 100 bilhões de dólares e ninguém está se incomodando com isso? Nós estamos, tudo bem, é a regra do jogo, né? Por que nós não podemos ter uma tecnologia gratuita para beneficiar as pessoas? Então, você acha que é central é o PIX? O problema central? Eu penso que a questão do Bolsonaro é central, já te falei. Nós já estaríamos numa mesa de negociação se não fosse a interveniência desses personagens para impedir que a negociação aconteça. Porque nós estamos disponíveis, o tempo todo disponíveis. Agora, precisa desobstruir esse canal. E quem está obstruindo esse canal é a família Bolsonaro e os seus apoiadores. Não é só a família Bolsonaro. E os seus apoiadores. Por isso que eu faço um apelo de que as pessoas que têm amizade, respeito, admiração por essa família podem fazer a diferença. Podem fazer a diferença. De sensibilizar. Olha, saiam do caminho. Vocês não perderam uma eleição. Saiam do caminho, deixem o governo negociar. O governo assume bônus e ônus da negociação, mas saiam do caminho, desempeçam o caminho para que a mesa possa ser restabelecida, como estava 60 dias atrás. Agora, ministro, todo mundo quer saber como vai ser o plano de contingenciamento do governo, como que vai ser esse plano de socorro, o que o governo tem em mente. O senhor não precisa adiantar tanta coisa, mas pelo menos linhas gerais para que as pessoas tenham noção do que o Brasil vai fazer diante dessa realidade. Deixa eu te falar. Primeiro, assim, eu já disse e repito que nós não vamos sair da mesa de negociação. Se a nossa contraparte não quer se sentar à mesa, é um outro problema. E se há interesses de extremistas brasileiros que estão concorrendo contra os interesses nacionais, nós temos que administrar isso, internamente inclusive. Mas pode ver as pesquisas já de opinião. Isso aí vai se refletir uma hora no bom senso, de que você não pode afastar dois países amigos por causa de governo. O governo entra um, sai outro. Quem decide é o eleitor, quem vai comandar por 4 anos o país. Agora, esse tipo de coisa visando bônus político, eleitoral, isso não vai ajudar o emprego que está... Olha, nós estamos no melhor momento de crescimento da economia em anos. Economia crescendo a 3% ao ano. Nós estamos na menor taxa de desemprego da série histórica. A inflação começou a cair, inclusive de alimentos. Quer dizer, as coisas estão caminhando. Querer sabotar a economia brasileira para ter bônus eleitoral, as pessoas estão atentas a isso. Mas a batata quente agora está na mão do presidente Lula e do senhor. O que vocês pretendem adotar de medida emergencial? Por gente de dentro do país, Edilene. Se a gente não botar o dedo nessa ferida, se a imprensa não ajudar a esclarecer a opinião pública, quem está assando a batata quente dos empregos, das empresas que vão ser prejudicadas? É uma força política nacional que nesse momento está instalada em Washington contra as negociações. Isso não é razoável. Isso nunca aconteceu com o Brasil. Acho que dentro da Inconfidência Mineira, você que é mineira, há quanto tempo não se vê um traidor agindo em detrimento dos interesses nacionais? Há muito tempo. Traição é uma coisa que acontece. Mas há quanto tempo isso não acontece no Brasil? Então nós precisamos falar o português claro. Não adianta querer esconder, querer botar no colo de quem quer que seja. Tá aí para todo mundo ver. Tem uma entrevista hoje no painel SA da Folha de São Paulo. Todo mundo tem acesso. Leia a entrevista que está hoje publicada lá. Hoje.
hoje está publicada a entrevista de um brasileiro dizendo: nós vamos dobrar a aposta contra o Brasil. O senhor acha que é a teoria do quanto pior, melhor? Para eles pode ser, mas eu acho que é uma ilusão imaginar que a população não vai assimilar o que está acontecendo. As pessoas vão ser informadas. Eu estou aqui para informar as pessoas. Você está fazendo o seu trabalho para informar as pessoas. As pessoas precisam ser informadas de que nós temos no Brasil uma força hoje contra os interesses nacionais, buscando bônus político. E quanto mais o outro lado, que está defendendo os interesses dos Estados Unidos, né? Quanto mais o outro lado perceber essa vulnerabilidade do Brasil, de que tem gente aqui torcendo para o outro lado, mais dificuldade nós vamos ter em negociar. Porque é a mesma coisa que, imagina uma situação semelhante na tua vida pessoal, né? A tua família está sendo atacada e tem membros da sua família torcendo para quem está atacando a sua família. É isso que está acontecendo no Brasil. Então nós precisamos ter calma, nós vamos nos unir, nós vamos ter serenidade, não tem arroubo de nada. O plano de contingência que você mencionou está pronto e foi apresentado. Segunda-feira, a partir de segunda-feira, nós vamos preparar a apresentação para o presidente da República. Tem medidas para todo gosto, para que ele, com a prudência que ele tem, com a experiência que ele tem em negociar, ele é um líder que tem as portas abertas no mundo inteiro. Então, o que está acontecendo com os Estados Unidos é um ponto completamente fora da curva. Eu vejo o presidente Lula pegar o telefone e falar com todos os chefes de Estado no momento que ele deseja. Isso vale para Macron, vale para quem quer que seja, Pedro Sanches, ou quem for. O presidente liga e é atendido, é respeitado. A União Europeia está dando apoio para o Brasil. O mundo livre está apoiando o Brasil. Não está apoiando essa ação unilateral dos Estados Unidos, está apoiando o Brasil. A OMC está apoiando o Brasil. Os organismos internacionais estão apoiando o Brasil. Agora, nós não podemos nos dividir e passar para a opinião pública que o que o outro lado o que a oposição está fazendo é normal. Você não pode se opor ao país, se opõe ao governo, ok, da democracia, mas se opor ao país, torcer para fechar emprego e empresa aqui no Brasil. Quem é que vai ganhar com isso? Esse plano, ministro, ele deve ser divulgado para a população quando? Eu queria que em linhas gerais o senhor dissesse mais ou menos quais são as medidas, uma luz, uma diretriz. Edilene, veja bem, quem vai tomar a decisão é o presidente da República. Então eu não posso antecipar uma decisão que não foi tomada. O que eu quero te dizer é que o cardápio que ele encomendou, porque ele encomendou das áreas técnicas, Itamaraty, Casa Civil, MIDIC, Fazenda, eles dizem: olha, diante dessas circunstâncias, como um país pode se defender? Então, isso foi elaborado. O que a lei nos permite? Inclusive a lei internacional. Tem muitas empresas que estão entrando com ação judicial nos Estados Unidos, inclusive empresas americanas estão litigando contra a decisão do Trump porque querem os contratos honrados. Compraram suco de laranja, querem o suco de laranja. Está parando a empresa nos Estados Unidos. Quem invasa suco de laranja lá não tem insumo para fazer, para distribuir, e tem contratos assinados. Os Estados Unidos da América, durante 200 anos, defendiam a bandeira do cumprimento de contratos, do respeito aos contratos, e os contratos não estão sendo respeitados. A Embraer tem encomendas de aviões, aeronaves, lembrando que a Embraer importa dos Estados Unidos quase metade dos componentes do avião. Então, para quem esse povo vai vender as empresas que fornecem para a Embraer vão fornecer para quem? A Embraer que compra e depois revende o avião montado para vários países, inclusive para os Estados Unidos. Então, veja só, isso aí desorganiza as cadeias produtivas, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Então, tem empresas americanas litigando lá nos Estados Unidos contra a decisão do governo americano. E vocês vão fazer o que com isso? Nós estamos orientando, do ponto de vista jurídico, as pessoas a procurarem respaldo da legislação americana. Quer dizer, tem empresas que vão fazer isso, que estão fazendo isso. O próprio Estado brasileiro já recorreu à OMC e pode recorrer
né? Fazendo cumprir a lei, não é que nós estamos pedindo nenhum tipo de benefício, mas fazer cumprir a lei. Então tem muita. Tem linha de crédito, é de que monta, qual que é o recurso? Tem propostas de todo tipo, inclusive de linha de crédito. E se a gente for falar em reais, quanto que deve ser disponibilizado em bilhões de reais, por exemplo? A grandeza dessa disponibilização de recursos. É que você, infelizmente, você vai ter que respeitar um protocolo que eu tenho que seguir, que é o protocolo do Ministério da Fazenda. A Fazenda não pode vazar a informação. Eu não posso antecipar a decisão que não foi tomada ainda. Eu tenho que respeitar os meus colegas de ministério, eu tenho que respeitar a decisão do presidente da República. Então, você está me pedindo uma coisa que eu não posso fazer. Mas a divulgação vai ser semana que vem, O que eu te digo que eu posso fazer é dizer que está pronto, o cardápio está pronto, foi feito todo um balanço do que é possível, vai ser apresentado semana que vem, e é o presidente da República, dada a sensibilidade do tema, que vai julgar a conveniência, a oportunidade, vai julgar quando fazer, o que fazer, qual a escala da medida. Isso é uma decisão prática, que ele vai nos ouvir a todos, mas é uma decisão que necessariamente vai caber a ele pela sensibilidade do tema, pela importância do tema. Ministro, tem um pedido da indústria, que é um pedido de medidas de proteção, como por exemplo de ações antidumping, para evitar que produtos que chegam mais baratos no Brasil gerem uma concorrência interna e esses produtos que normalmente são exportados para os Estados Unidos sejam vendidos aqui com uma competitividade maior. Essa possibilidade é considerada? Indústria têxtil, aço? Todo o cardápio possível e imaginável, todo o cardápio vai ser apresentado. Qual decisão o presidente vai tomar é uma coisa que ele próprio deve anunciar. Lembrando que não é só a medida, é a oportunidade da medida, é a conveniência da medida. Então, é isso ele vai julgar com a sensibilidade que ele tem, porque foi um negociador a vida toda. Então, o papel técnico está feito, a decisão política não está tomada, porque cabe a ele ouvidos aí os seus colaboradores. O governo já definiu se o tarifaço começar a valer, vai se aplicar a lei da reciprocidade? Por isso que eu falei para você da conveniência e oportunidade das medidas, né? Tecnicamente o trabalho está feito. Agora, quem vai julgar a oportunidade, a conveniência, a escala é o presidente da República. Como é que o governo avalia as medidas que estão sendo adotadas por alguns governadores? É o suficiente? É necessário? Vai integrar com o governo federal? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, todas as medidas são bem-vindas e é bom quando o governador manifesta interesse, porque até outro dia eles estavam fazendo coro com o governo dos Estados Unidos. Então, o fato de que eles estão preocupados nos ajuda, une o país em torno do objetivo. Agora, as linhas que foram anunciadas, elas ajudam, evidentemente, mas só para... Ontem saiu uma notícia de uma linha do governo do estado de São Paulo de 200 milhões de reais. Estamos falando aí de 40 milhões de dólares. O comércio com os Estados Unidos é de 40 bilhões de dólares, não de 40 milhões de dólares. Eu estou dizendo isso não é para minimizar o esforço de um governador ou outro, é para que as pessoas tenham noção da escala. A escala do que está em jogo é muito maior, é 1000 vezes maior do que a linha... 1000, literalmente? 1000, de 40 milhões por 40 bilhões, é 1000, 3 zeros. Então, a gente precisa ter noção de escala para também não imaginar que a solução é fácil. A solução é complexa e por isso que a negociação é importante. É muito importante a negociação. Então, o apelo de desobstruam o caminho da negociação. Vocês, brasileiros, que pensam que estão fazendo bem para o Brasil, vocês não estão fazendo bem para o Brasil. Estão fazendo bem para uma família. É o que eu falei outro dia. Eu já vi um soldado se sacrificar sua vida pelo seu país. Mas um soldado raso querer sacrificar o país pela sua família é a primeira vez que eu vejo na história. Não tem notícia de uma coisa dessa. Agora, ministro, depois da decisão do STF em relação ao IOF, o governo vai arrecadar parte do que previa. Quais são as estratégias, os projetos prioritários? Como é que está a relação com o Congresso Nacional? Ciro Nogueira deu uma entrevista na Itatiaia ontem e disse que o Congresso deve tentar aprovar medidas para que o governo não aumente mais impostos no Brasil. Como é que o senhor vai fazer essa movimentação? O que já tem marcado para os próximos dias, para o início do próximo semestre? Eu, com todo respeito ao senador, eu digo o seguinte: quem aumentou o imposto quando ele era chefe da Casa Civil foi o governo Bolsonaro. Senador Ciro Nogueira, com todo o respeito, vocês não reajustaram o salário mínimo acima da inflação nenhum ano. Com a inflação de alimentos
a 2 dígitos. Vocês não atualizaram a tabela do imposto de renda. Quando você não atualiza a tabela do imposto de renda, o que acontece? Quando você tem um reajuste de salário pela inflação, você começa a pagar imposto que você não pagava. Todo mundo sabe disso. Quando você não corrige a tabela do imposto de renda, você está aumentando o imposto, sem avisar, sem fazer nada, por omissão. E eles, durante 4 anos, aumentaram o imposto dos trabalhadores por não aumentar a tabela do imposto de renda. Então, quem gosta de botar imposto em cima do povo é o Bolsonaro. Salário mínimo, tabela do imposto de renda. Quando o presidente Lula assume, ele corrige o salário mínimo acima da inflação, ele atualiza o imposto de renda, ele manda uma lei para isentar quem ganha até 5 mil e baixar o imposto de quem ganha até 7.300. Esses 300 a mais foi obra do relator Arthur Lira, quero reconhecer o mérito. Então, o especialista em lascar o povo é o Bolsonaro. E o especialista em ajudar o povo é o presidente Lula, com os programas sociais que criou, com os programas de proteção que criou e com a justiça tributária. Agora, cobrar de quem não paga, senador, eu vou continuar fazendo. Então, Beth, falar para o senador que sabe do que eu estou falando. Cobrar de Beth, cobrar de bilionário, cobrar de banco, cobrar de instituição financeira que não paga. Nós vamos continuar fazendo isso, senador. Porque é dever de um partido que defende o interesse do povo fazer com que a carga recaia sobre quem tem muito e paga pouco ou nada, como acontece no Brasil. Então não adianta querer aprovar uma lei impedindo de fazer justiça tributária, porque a justiça tributária está na Constituição Federal. É a cláusula pétrea. Nem pode mudar essa regra. É uma regra de 1988 que está sendo cumprida agora, tardiamente. E ela não vai ser, não vamos impedir. Olha o bom trabalho que o relator Arthur Lira fez. Pegou o projeto do governo e apresentou o seu relatório. Até tem aspectos melhores do relatório que ele apresentou. Por que o senador não quer isentar quem ganha 5 mil e não cobrando de quem não paga? Qual é a objeção que ele tem ao projeto? Ele não quer, só porque ele conhece essa turma, ele não quer que cobre do andar de cima? O andar de cima tem que contribuir. Isso não é perseguir ninguém. Porque se essas pessoas estivessem pagando o que você paga, o que eu pago, o Brasil não estaria nessa situação de ter que correr atrás para pagar suas contas. É que essas pessoas não pagam o que uma professora de escola pública paga. 10%, gente. Pergunta para quem tem carteira assinada quanto está pagando imposto de renda, se ganha aí 10 mil, 15 mil. Por que quem ganha 100 mil para cima por mês, mais de 1 milhão por ano, não pode contribuir com um mínimo de 10%? Isso é o quê? Do que nós estamos falando? Ministro. Então, todo o imposto que eles dizem que foi criado, não foi criado. Nós tiramos a isenção de quem ganha muito e não pagava. Agora, tirar a isenção de quem ganha muito e não paga, eu penso que é um dever da autoridade fazendária. Impedir os desvios de dinheiro para o andar de cima. E são 800 bilhões por ano, ministro, de benefício fiscal. Nós temos mais 2 minutinhos só para fechar e tem questões que são importantes. Ministro, alguma previsão? Como é que está o planejamento para a meta fiscal? Tem alguma previsão de corte de gastos, reforma administrativa, que é uma cobrança que tem sido feita veementemente para o governo? O Propag em Minas, vocês pensam que os vetos do presidente Lula possam ser derrubados e eleições? O senhor acha que esse cenário todo, se o impacto na economia brasileira for muito grande, isso descredencia o nome do presidente Lula e até o senhor, se for um potencial candidato dele? Olha, em primeiro lugar, nós temos um compromisso com metas fiscais. Nós vamos entregar em 4 anos o melhor resultado fiscal de 2015 para cá. Já passou Temer, já passou Meirelles, não conseguiram, Meirelles e Guedes, não conseguiram resolver o problema fiscal. E é difícil resolver o problema fiscal no Brasil, porque a gente depende de muita gente. Mas nós vamos entregar o melhor resultado fiscal em 4 anos, de 2015 para cá. Sobretudo se nós desconsiderarmos o primeiro ano do governo Lula, em que nós tivemos que pagar 120 bilhões de calote do governo anterior. Então, nós vamos cumprir metas fiscais.
E o segundo lugar, eu não estou preocupado agora com a eleição, nós estamos a 1 ano da eleição. Nós temos que nos preocupar agora com o que interessa, que é reabrir a mesa de negociação com a desobstrução que está sendo feita hoje por brasileiros em Washington. Deixem os dois governos se sentarem à mesa e buscarem a solução. Parem de fazer uma luta contra o país. Isso não é uma luta contra o presidente Lula que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo uma luta contra o Brasil. E isso não tem nada de patriótico. Isso é uma covardia contra o país. Vetos do Propag, você acha que essa mobilização dos governadores, que tem sido movimentada principalmente pelo governador... Olha, o governador... Vai funcionar? O governador ganhou o maior presente da vida dele. Aliás, o segundo. O primeiro foi uma liminar para não pagar a dívida. Ele passou esses anos todos sem pagar a dívida de Minas. A dívida de Minas explodiu. Foi de 100 para 170 bilhões de reais, porque ele simplesmente não pagou a dívida por causa de uma liminar. Então, 70 bilhões dos 170 que Minas deve foi contratado aqui pelo governo atual. Mas o presidente Lula não faz disputa ideológica com o governador eleito, que é o caso do Zema. Ele está sendo respeitado como um governador da Bahia, como governador do Ceará, como qualquer outro governador do país. E o Propag é uma bênção para Minas, que foi uma conquista do senador Rodrigo Pacheco. Não foi uma conquista do governo do estado. Quem articulou toda essa mobilização para corrigir as distorções foi o senador Rodrigo Pacheco, enquanto presidente do Congresso Nacional. Então, parabéns ao senador Rodrigo Pacheco. O senhor conseguiu uma lei que ninguém imaginava possível, graças à sua relação com o presidente Lula. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado.